Programa Simples Assim. Olá você! Vamos falar de boa forma? Pois é, o verão está chegando e muita gente querendo entrar em forma, ter aquele shape bonito para exibir no clube, exibir na praia, enfim, não importa, mas muitos querem ter saúde ou saudabilidade, como diz uma pessoa aí. Olha só, gente, muitas pessoas estão perguntando sobre o que fazer com o uso da creatina. Se de fato a creatina ajuda ou atrapalha a alcançar os resultados que se busca numa academia, seja para ganhar músculos, para fazer formas do corpo, para emagrecer, enfim, tem muita dúvida, tem mito rondando a creatina, e é claro que esse tema a gente leva para um dos maiores especialistas do mundo sobre o assunto, sobre nutrologia. Nós vamos conversar com o professor Dr. Durval Ribas Filho, que além de nutrólogo e endocrinologista, professor da Faculdade de Medicina, professor de pós-graduação dos cursos da Abram, também preside a Associação Brasileira de Nutrologia. Vou parar por aqui porque o currículo dele é extenso. Doutor, seja bem-vindo. É sempre uma alegria e uma honra tê-lo conosco no Simples Assim. Eu que agradeço, como sempre, e eu acho muito importante esse programa, né, Gislane, porque ele pode transmitir uma série de orientações para aqueles que nos assistem, mesmo porque são temas atuais, relevantes na área de nutrição, que de certa forma todo mundo tem alguma curiosidade em saber. E muitas vezes você sabe muito bem aí aquela famosa frase que eu falo, que às vezes a versão do fato científico é mais forte que o fato científico. E é justamente isso que a gente tenta evitar nessas nossas entrevistas, nessas colocações, porque às vezes a pessoa lê ali no Dr. Google e de repente não é uma realidade científica, não é mesmo? Exatamente. E foi justamente uma conversa que derivou para essa entrevista, porque uma pessoa disse que tomava creatina, enquanto que a outra afirmava que não tomava porque creatina é placebo. Afinal de contas, o que é a creatina, doutor Durval? A creatina nada mais é do que aminoácidos. Quando você pega várias moléculas de aminoácidos e junta, forma uma proteína. Então, quando nós ingerimos carne, ovos, leites e derivados, nós estamos ingerindo creatina. Mas a creatina, portanto, é um pool de aminoácidos, são 3 aminoácidos, um chama arginina, o outro chama metionina, mas enfim, são aminoácidos. O aminoácido é como eu tenho uma parede e tenho os tijolos. A parede é a proteína, o aminoácido são os tijolos. Quando eles se juntam, forma a proteína. No caso específico da creatina, que tem arginina, glicina e metionina, esses 3 aminoácidos, o que faz a creatina? Como proteína, como aminoácidos. Ela favorece a construção dessa parede. Então, o músculo ele precisa de creatina. Quer dizer, essa parede precisa desses 3 aminoácidos. Então, quando nós ingerimos a creatina, nós estamos ingerindo uma substância que vai favorecer, em última análise, a uma formação de energia de ATP. ATP que é energia. Então, quando você toma a creatina, existe aí um processo metabólico de transformação que vai favorecer, em última análise, para regenerar o seu ATP, a sua produção de energia. Então, as nossas células, ela tem, entre aspas, uma bateria, que é justamente ali, que a gente chama de ciclo de Krebs, que se forma, que se sintetiza o ATP, que nada mais é do que energia. O que faz a creatina? Dá energia, porque ela atua diretamente nas células musculares e, portanto, nos dá energia. Não por acaso, as pessoas que fazem academia tomam creatina, que é para ter mais força muscular, já que a creatina age diretamente no músculo. Né? Esse é o processo básico conceitual da creatina. E aí o indicado, doutor Durval, seria tomar então antes do treino ou o horário é indiferente? Num passado
até recente, se dizia, olha, o ideal é que seja efetivamente antes do treino. Em tese, ainda de certa forma continua, mas ela tem benefícios mesmo que seja após o treino. O grande lance da creatina é mais, vamos dizer assim, direcionados até para as atividades de alto impacto, de alta força, de resistência, de levantamento de peso, né? Ou seja, dos exercícios anaeróbicos. É até mais interessante, porque ela te dá aquele ATP, aquela energia, e você então tem uma força maior muscular para levantar peso, para ter os exercícios de resistência com mais precisão, com mais robustez, com mais força. Então, por isso que se diz, bom, antes da academia, você indo, certamente você vai ter uma força muscular maior, o que vai ser mais e mais benéfico para você. Mas os estudos mostram que até pode ser, até inclusive 2 horas após, e que não teria, até 2 horas após a atividade física, que não teria problema em você ingerir a creatina nesse horário. Mas eu acho que, de certa forma, o ideal mesmo é que seja antes da atividade física, sim. É mais interessante. Doutor Duval, e essa ingesta é indicada com algum outro tipo de alimento? Por exemplo, no café da manhã com carboidrato, vai melhorar o desempenho da creatina no organismo? Não, é que normalmente os carboidratos, e não as gorduras e as proteínas, os carboidratos, os açúcares, né, pão, macarrão, pizza, lasanha, arroz, açúcar, eles nos dão energia imediata, né? Ninguém, por exemplo, um maratonista, ele está correndo e de repente alguém dá para ele um sachê de gordura ou um sachê de proteína. Ele dá o quê? Um sachê de glicose, de açúcar concentrado. Por quê? Porque dá uma energia imediata. Então é lógico que uma pessoa que eventualmente, além da creatina, também faça uso de um carboidrato, evidentemente ele vai ter mais energia na atividade física. Isso é sempre interessante. Mas uma das coisas assim boas da creatina é que ela, de certa forma, além de aumentar essa força muscular, também diminui a fadiga pós-treino. Então, isso também é interessante. A cafeína também faz isso, né? O café também faz isso, Sim, né? Portanto, isso também é interessante porque entendi, você doutor. fica menos fadigado, tá certo? Veja que ela tem esses outros Certo. benefícios também, né, Gislaine? Todo mundo pode tomar creatina, doutor Duval, ou tem contraindicações? Criança, jovem, adolescente, idosos, mulheres, menopausadas ou não? Então, a creatina, ela é produzida, é sintetizada pelo próprio organismo. Ou seja, nós produzimos endogenamente a creatina, principalmente pelos rins, pelo pâncreas, pelo fígado, né? E só que muitas vezes a quantidade que a gente ingere, e principalmente quem tem atividade física mais intensa, não é suficiente. Então, por isso que se preconiza o uso da creatina. Ela pode ser, sim, ingerida por praticamente qualquer idade, mas o problema é se uma pessoa tiver uma sobrecarga renal, os seus níveis de creatina, que nós chamamos de taxa de filtração glomerular, não estiver adequado, aí não é recomendável, porque ela é uma proteína, e proteína passa por um filtro específico, que é o rim. E se eu tenho sobrecarga renal, certamente isso não é recomendável. Mas, de qualquer maneira, as pessoas podem utilizar sem problema nenhum na dose certa. Esse é um dos grandes problemas, né, Gislaine, que é a dose. Porque a creatina a gente Exatamente. usa numa dose muito baixa e as pessoas não estão muito acostumadas a fazer uso de uma dose baixa porque acha que tem alguma semelhança, por exemplo, com o whey protein. O whey protein você pega uma colher de sopa, duas, três, né? Mistura na água e toma.
30 gramas, 60 gramas, 90 gramas. Não, não. É o contrário, a creatina é 3 gramas, no máximo 5 gramas. Então é muito pouquinho. Porque ela, como uma proteína, ela pode eventualmente favorecer, inclusive, a sobrecarga renal. E o outro efeito colateral dela é que muitas vezes ela incha um pouquinho, ela promove um certo edema, uma retenção hidrossalina. Por isso que é importante que a pessoa fique atenta a isso. Aliás, quando isso acontece, é porque a dose está sendo até um pouco excessiva, né? Eu acho que é importante essas observações, porque senão, não é, Gislaine, todo mundo pode tomar creatina na hora que quiser, quando quiser, a quantidade que quiser e se quiser. E não é assim, né? Isso, aquela história do doutor vizinho, né? Meu vizinho tomou, minha vizinha tomou, eu vou tomar também. Doutor, o senhor disse a dose de 3 a 5 gramas no máximo, mas depende do tamanho, do peso, do tipo do paciente. Como é que se determina essa dosagem? Cada caso é um caso? Não, a verdade é que quanto maior o índice de massa corporal, a dose pode ser maior. Por isso que a gente fala de 3 a 5 gramas, né? 3 gramas é aquela pessoa que eventualmente não tem um índice de massa corporal acima de 30, enquanto que 5 gramas seria essas pessoas que já têm um índice de massa corporal acima de 30, né? Que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, é mais ou menos essa a dosagem adequada que os estudos científicos mostraram que é o que deve ser consumido. E falando sobre estudos científicos, até mais recente, parece sim que a creatina tem um efeito benéfico para os pacientes portadores de sarcopenia, são os pacientes idosos, são aqueles pacientes que perdem massa magra. Aliás, todos nós, com o passar do tempo, vamos perdendo massa magra, massa muscular. E aí, sim, aparentemente, os efeitos são muito benéficos quando a pessoa faz uso da creatina depois de uma certa idade, depois dos 50, dos 60 anos. Desde que, insisto, repito, não tenha sobrecarga renal. Desde que, insisto e repito, que procure um profissional, um médico que faça orientação adequada. Não vai achando na internet, tomando de qualquer jeito, não é, doutor Durval? Exatamente, né? Porque, de certa forma, às vezes as pessoas, né, ouvem muito sobre a creatina, porque talvez de todos os ergogênicos, de todos os suplementos alimentares relacionados à atividade física, seja o mais estudado, né? Mas justamente por isso ela tem essa segurança, mas eu acho que o monitoramento médico é sempre importante, né? Eu já tive pacientes, já observei alguns casos onde as pessoas tomavam excesso de creatina e tiveram edemas, retenções, edema, inchaço muito, muito significativo, e a taxa de filtração glomerular, ou seja, a função renal, estava já num processo de comprometimento. Então, veja, inclusive com os níveis altos de ácido úrico. Então, veja que não é tão simples como parece, né? Por isso que, se Exato. possível, o monitoramento médico é sempre importante, né, Gislaine? E para a gente encerrar, doutor Duval, uma última pergunta. A creatina pode ser tomada continuadamente ou é necessário fazer pausas ao longo do tempo? Não, ela pode ser tomada continuadamente, mas desde que a pessoa tenha atividade física. Não existe, vamos dizer assim, substancialmente, uma robustez científica em dizer tome a creatina sem ter atividade física, porque é justamente a atividade física que vai fazer com que haja necessidade de uma quantidade maior de ATP, uma quantidade maior de energia. E é exatamente aí onde entra a creatina, fornecendo energia, dando energia para que o músculo possa ficar mais forte, mais robusto, mais resistente,
e, evidentemente, essa pessoa tem uma condição melhor para exercer essas atividades físicas. Caso contrário, é como se você ingerisse uma determinada proteína e ela simplesmente é eliminada sem ter tido nenhum efeito efetivamente benéfico naquele momento para aquele organismo, né? Ok. Doutor Durval, mais uma vez, obrigada por ceder seu tempo. Nós sabemos o quanto ele é valioso, o quanto o senhor é ocupado, sempre por aí nos congressos nacionais e internacionais. Aliás, uma chamada aí, que logo teremos o Congresso Brasileiro de Nutrologia, o maior evento de nutrologia do mundo, que reúne muitos especialistas. E a gente vai dando uma palhinha também aqui, compartilhando tudo que for compartilhado através dos canais da Abram. Aliás, fica a dica, quem quer saber mais sobre nutrologia, no site da Abram tem informações, mas também no Instagram da Abram tem muita coisa legal e no Instagram do Dr. Durval. Tá tudo passando na sua telinha, todos os endereços que você deve acessar, curtir, compartilhar e passar a seguir para ser uma pessoa nutrologicamente bem informada. Não é isso, Dr. Durval? E nutrologicamente também equilibrada. Eu que agradeço Exato. mais uma vez, muitíssimo obrigado a você, muitíssimo obrigado ao nosso amigo técnico João, que sempre está presente aqui conosco, nos orientando, e também muito obrigado, logicamente, aos que estão nos assistindo, nos vendo, porque é por causa deles que nós efetivamente estamos aqui, não é mesmo, Gisele? Com certeza. Um grande abraço, doutor, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.